Esta conferência será gravada agora. Certo. Bom, inicialmente, boa noite a todos. Mais uma vez agradecendo, né, a presença de vocês, aguardando aí também as pessoas que estão chegando, né? Agradecendo também o convite do IMPEG para, de fato, começar a ministrar esse curso mesmo, né, como mais um espaço para se divulgar esse tema, né, em função de uma série de polêmicas, né, que estão acontecendo e que precisam justamente desse espaço de esclarecimento, né. Então, primeiro eu vou fazer uma apresentação pessoal minha, né, vou falar um pouco da minha trajetória profissional e que, inclusive, faz interface com a própria lei da alienação parental, né. Eu sou psicóloga clínica e também trabalho com a questão jurídica em São Paulo, capital. Sou paulistana e moro e trabalho no bairro onde eu nasci, em Santo Amaro. Sou graduada também em Direito, embora não quis ter OAB, mas fiz também o curso de Direito, e foi justamente no curso de Direito que foi surgindo essa função de assistente técnica, né? Foi justamente por proposta dos professores, que são advogados, que têm seus escritórios particulares, que começaram a me convidar para ser assistente técnica dos clientes deles. E na época não tinha muito disso, né? A psicologia jurídica estava surgindo, né? E o máximo que se tinha os peritos, né? Somente os psicólogos dos fóruns, os concursados do TJ. Mas eu que fui elaborando, eu que fui estruturando o trabalho de assistente técnico, porque não tinha. Eu tive situações aí, desculpa, um inseto, em que tinha peritas que diziam que era a primeira vez que tinha uma assistente técnica no processo que elas estavam pegando, tá? Então eram situações inusitadas que foram acontecendo e que foram me ajudando a construir esse trabalho, né? Tenho especialização em psicologia jurídica, sou especialista em psicologia jurídica, tenho especialização lato sensu em psicopedagogia e em Libras, língua brasileira de sinais, e mestrado em ciências humanas. E sou membro colaboradora de comissões de direito de família em 3 OABs em São Paulo, 3 subseções, na subseção de Santo Amaro, Jabaquara e Santana. E também sou colunista do Migalhas, do Leis e Letras, no Ceará, e também 2 portais de psicologia, o Blapsi e o Sinapsis News. Então, também trabalhando, produzindo, né? Já tive uma coordenação de um curso de psicologia jurídica, mas que, infelizmente, por uma circunstância, a universidade não teve condição de manter. E também tenho agora a minha empresa, né? O Pericine Psicologia Clínica e Jurídica, para atendimento clínico, para avaliação psicológica e também para as questões jurídicas, né? A avaliação psicológica para as questões judiciais também. Então, trabalhando sempre como assistente técnica e como parecerista, tá? Então, essa trajetória profissional faz muita interface com a questão também da alienação parental. Eu vou falar um pouquinho antes, né, da lei da alienação parental, que foi a primeira lei da guarda compartilhada. E aí que eu vou. Por que a minha história pessoal faz intersecção com essa trajetória?
a primeira lei da guarda compartilhada, a que foi aprovada em 2008. Na época que eu estava trabalhando como assistente técnica, né, como eu falei, que desde o curso do direito eu estava atuando mais, porque eu, né? E aí os professores começaram a me convidar para ser assistente técnica, para estruturar esse trabalho de assistente técnica para os clientes deles nos escritórios particulares, né? E aí, geralmente, para as questões de família mesmo, né? E isso foi estruturando a minha linha de raciocínio, a maneira de trabalhar, né? E foi consolidando, depois a partir de outras ONGs que também de igualdade parental, que estavam ali batalhando pela guarda compartilhada, e foi surgindo esse movimento de fazer aprovar a primeira lei da guarda compartilhada. Quando saiu aprovada a lei da guarda compartilhada 2008, foi assim, aquela festa, né? Aquele alívio, aquela comemoração, né? Ai, que legal, vamos fazer cumprir agora, já que é lei, vamos fazer cumprir, certo? E aí começamos a, de fato, fazer aparecer nas petições, nos requerimentos, que tinha que ter a lei da guarda compartilhada. Se bem que desconfiança do texto dessa lei quando fala do sempre que possível. Aquilo já tinha me dado uma pulga atrás da orelha. Eu falei, eu não sei se isso aí vai conseguir fazer pegar, mas vamos lá, já que a lei estava assim, vamos em frente. E, de fato, de repente começou a aparecer o movimento revés na situação, né? Quem não queria a guarda compartilhada, porque também envolve responsabilidades, envolve compartilhamento da guarda do filho com o outro genitor que aquela pessoa odeia e quer ver morto, quer ver desaparecer da terra, enfim, aquela coisa toda, né? Dava um jeito de não ser possível. Exatamente, né? Então, vamos acusar de negligência, vamos acusar de abandono, vamos acusar de maus tratos e vamos acusar de abuso sexual. Vamos viajar no dia que tiver que, mesmo com sentença e tudo, né? Tá lá determinado que era o dia, mas aí a pessoa não atende campainha, já saiu, já viajou, já se mudou de escola, né? Mudou, enfim, não atende mais telefone, né? Na época não tinha WhatsApp, não tinha essas outras mídias, né? Então era somente o telefone, né? E vamos mudar tudo, certo? Para não tornar possível. E aí, se nada der certo, vamos acusar de abuso sexual. Então a gente começou a receber esse tipo de situação. Não, os juízes, né, dizendo nas sentenças, não, o senhor não pode ter guarda com o filho. Né? E aí começa um, começa outro, de repente a gente começou a ver uma onda de situações dessas acontecendo, e isso começou a bater o desespero, porque de repente a gente estava vendo uma lei esvaziar, né? Morrer antes de nascer, de fato, né? Então a gente teve que começar a correr atrás. Começamos, e aí eu estava junto, aí eu já estava mais engajada nesses movimentos, porque quando estava essa primeira lei da guarda compartilhada, eu já peguei a fase final da tramitação. Depois foi a questão mesmo de a hora que a gente viu que não estava funcionando, né? A gente teve que voltar
a fazer reuniões periódicas para discutir o que fazer. E nisso, outros especialistas também, psicólogos, né, outros profissionais, a gente começou a trazer os estudos do Gartner, pesquisas, todo o trabalho que ele desenvolveu, mas na verdade, gente, o que foi elaborado da lei, isso falando, eu falo porque eu participei disso, tá? Em assim, dois movimentos. Primeiro, havia um elaborador do anteprojeto, tá? Que era um juiz do trabalho que estava passando por uma situação, deixou ali uma minuta de texto, né? Disponibilizou na internet e esse texto ficou ali numa página para consulta, para as pessoas de fato olharem, verem o que, darem sugestões, tirarem dúvidas, fazerem perguntas, né? Deixou o texto ali, né? Para as pessoas de fato se manifestarem. E paralelo a isso, e isso também eu participei nisso também, dando opiniões, me manifestando na própria página, tá? Assim como na questão das reuniões que a gente começou a ter, de fato. Nós começamos a nos reunir, estes pais, mães também, tá? Avós, advogados, psicólogos, assistentes sociais, e a gente começou de fato a nos reunir para olhar ali os estudos do Gardner e de repente a gente começou a comparar e ver que o que ele estava trazendo era o que as pessoas estavam vivenciando. Então, na verdade, a lei ou o texto do anteprojeto, que depois se tornou projeto de lei e que aí foi para o Congresso, foi inspirado não foi assim, ele foi inspirado no estudo Gardner, sim, mas não foi extraído 100% somente dos estudos do Gardner. Ele só serviu de inspiração. E, na verdade, ele só deu um nome, tá, para uma coisa que as pessoas estavam vivenciando. Então, a gente poderia até ter dispensado essa pesquisa do Gardner e o texto da lei seria exatamente igual ao que a gente elaborou. Não mudaria uma vírgula, porque os incisos, né? As alíneas do artigo 2º da Lei da Alienação Parental, que são justamente o rol exemplificativo, né, dos atos de alienação parental, eram aquilo que as pessoas estavam passando. Não ter contato, o outro genitor se mudou com a criança de endereço, mudou de escola e ele não está sabendo onde está. O outro que recebeu uma acusação inverídica de abuso sexual ou de negligência ou maus tratos. Enfim, não ter a autoridade parental, né, respeitada. Então, não mudaria absolutamente nada do que com o texto do Gardner, sem o texto do Gardner, porque era a nossa vivência ali, era o que a gente estava observando nos nossos escritórios, consultórios, das histórias reais que as pessoas estavam trazendo, tá? E a gente elaborou isso, o artigo 5º da Lei da Alienação Parental, que diz que o profissional ou a equipe tem que saber o que é alienação parental. Isso foi insistência minha, né? Foi lá na página
da internet, aonde o elaborador disponibilizou o texto, e eu falei, eu insisti, gente, porque pelo original não ia sair, não ia ter esse artigo. Mas eu falei, gente, como é que vocês querem que um profissional técnico avalie se é ou não é um caso de alienação parental com a devida fundamentação, se o profissional não sabe o que é? Nem sabe, né? Então, você tem que ter isso claro, né? O profissional tem que saber. E aí foi o texto da lei, passou, né, por toda a tramitação no Congresso, enfim, passou. Primeiro foi o. Aí tinha um pessoal do grupo, né, desse grupo que a gente estava se reunindo, discutindo o assunto. Eles tinham um pessoalzinho assim, mais articulado com deputado, que conhece mais o deputado não sei das quantas lá. Enfim, aí ele foi. O primeiro que aceitou foi o deputado Pinotti, Aristodemo Pinotti. Mas com o falecimento dele, quem continuou, quem endossou foi o deputado Regis de Oliveira. Isso na Câmara. Porque no Senado foi o senador Paulo Paim. Tá? Então passou, né, por toda a tramitação no Congresso, enfim, aquela situação toda, só que a hora que saiu aprovada, isso em 2010, né, porque nós tivemos que fazer a coisa a toque de caixa, né, porque se de 2008 com a lei a lei da guarda compartilhada não deu certo, né, não estava fazendo funcionar, nós tivemos que aprovar a lei da alienação parental ali às pressas, né? Só que a hora que saiu, foi também uma comemoração, mas também houve decepções, porque não saiu exatamente do jeito que a gente tinha idealizado, tá? E eu falo de algumas coisas que precisa, de fato, ser reformulada, tá? A primeira é essa da questão mesmo do conhecimento técnico, tá? Porque é a parte que me toca diretamente, porque a hora que a questão é levada ao judiciário e o judiciário encaminha para o setor técnico para avaliar, né? É a hora que eu tenho que lidar com esse setor técnico e eu tenho que perceber se este setor técnico está sabendo o que está fazendo ou não. E na maioria dos casos, até hoje, continua não sabendo. Tá? Então, o que acontece? Quando saiu essa questão de que o profissional, a equipe, tem que saber o que é, com comprovada experiência ou conhecimento, eu particularmente esperava, tá, que viesse com uma norma regulamentadora, ou mesmo na própria lei já viesse também uma descrição do que se entende por conhecimento, do que se entende por experiência, né? O profissional tem que fazer um curso, então, tá bom. Qual a carga horária desse curso? Como que deve ser? Qual o conteúdo que deve ter? Como que precisa de estágio? Não precisa de estágio? Né? Então ou então é pela experiência. Tá, o que faz mostrar que é pela experiência? É o fato de ter publicado um livro? É o fato de ter publicado um artigo, ter participado de algum projeto de pesquisa? De repente vamos pesquisar aí o efeito da alienação parental no genitor-alvo, ou na criança, ou no adolescente. Qual a incidência de alienação parental em adolescente? Porque a gente fala muito de criança é mais vulnerável à manipulação, à chantagem emocional, mas às vezes tem adolescente. Eu estou com um caso aqui que é uma adolescente,
né? Completamente mudou, completamente virou a chavinha contra a mãe. Enquanto estava com a mãe, era a melhor mãe do mundo, né? Só que era aquela mãe que mandava arrumar o quarto, lavar a louça, ter hora para estudar, ter hora para dormir. Aí vai com o pai larga, né? Deixa fazer o que quer, a hora que quer. De repente virou paraíso. E aí a mãe já virou a demonizada, certo? Então, vamos analisar aí a incidência de alienação parental em adolescentes, então já na faixa de 13 anos para cima, 12, 13 anos para cima, né? É isso que comprova a experiência, porque a norma em si, a lei, não tem esse tipo de informação. Então, como não tem nada definido, continua-se não sendo importante, entendeu? O próprio judiciário, os tribunais, a sociedade em si não exige, não está vendo a importância de se exigir esta qualificação por parte dos profissionais em se fazer, em se ter esse conhecimento ou ter essa experiência. Então, mesmo com lei, a gente não está conseguindo fazer cumprir. Então, tem profissionais que não estão sabendo avaliar, tá? Não estão sabendo o que é e não estão sabendo avaliar. Não tem instrumentos próprios. E aí tem um outro viés. Por que não tem instrumento próprio? Conselho Federal de Psicologia e Conselho Regional de Psicologia de São Paulo querem revogar a lei. E com isso estão impedindo a atuação de psicólogos que dizem que o caso é de alienação parental. E impedindo o desenvolvimento, né, a elaboração de instrumentos psicológicos, como um teste, por exemplo, que avalie especificamente a questão da alienação parental. A gente tem alguns testes, alguns protocolos, tal, que avaliem estilos parentais ou relacionamento parental, mas nada muito específico. É aquela coisa que bate na trave e vai embora. A bola sai, né? Encosta na trave e vai para fora, não entra no gol, entendeu? Então não tem nada específico. Por quê? Porque como o Conselho Federal exige a revogação da lei, ele está obstruindo, tá? Ele não vai aprovar nenhum instrumento de teste ou, né, ou, enfim, algum procedimento técnico que avalie especificamente a questão da alienação parental. Então, isso está cerceando o trabalho dos psicólogos, isso está esvaziando o próprio conceito da lei da alienação parental. Tá? E aí começam a sair aqueles laudos extremamente precários, tá? Como um que eu estou fazendo aqui, que eu estava fazendo até antes de entrar nessa live, vou continuar depois que a gente terminar, porque eu quero terminar esse trabalho, em que o psicólogo faz uma entrevista. Se é para fazer uma entrevista, qualquer jornalista agora vai querer também pedir diploma de psicólogo, porque se é só para entrevistar, então não precisa do diploma de psicólogo, né? Não precisa entender de testes, não precisa aprofundar nada, né? Então, quer dizer, saem trabalhos absolutamente superficiais e precários. Outra questão que também precisa ser melhorada na lei tem a ver principalmente com o veto indevido que aconteceu na questão da mediação familiar, né? O quanto agora está todo mundo correndo atrás de mediação, né? Por quê? Porque os litígios estão se acirrando a tal ponto que o judiciário não está dando conta. E aí começa a descentralizar, exigindo aquelas oficinas de parentalidade, outras constelações familiares, né? Agora está todo mundo correndo atrás de métodos conciliatórios, né?
sendo que, se tivesse sido aprovado, né, se não me engano, acho que era o artigo 9º da lei da alienação parental, aquele que foi vetado, se ele não tivesse sido vetado, tivesse integrado à lei, ele seria muito mais fácil desenvolver projetos de mediação, inclusive mediação prévia, tá? Que teriam amenizado, não vou dizer que soluciona, né, 100%, mas teriam amenizado esse volume de litígios que aparecem praticamente todos os dias, tá? A gente tem uma demanda isso até antes da pandemia, tá? Isso antes de março de 2020. Não vou nem discutir o caos que foi a pandemia para o setor técnico. Mas antes disso, a gente já tinha uma situação caótica em que você tem os mesmos profissionais para atender uma demanda de processos, de pessoas, né? Que cresce em progressão geométrica. E aí esses profissionais não dão conta. E aí começa a sair trabalhos precários de uma entrevista só e despacha porque literalmente precisa liberar a boiada, né? E com isso, muitos casos que poderiam ser melhor avaliados na questão da alienação parental, inclusive para dar uns alertas e até chamar a atenção da necessidade de instalação de políticas públicas que pudessem ajudar a amenizar a situação da alienação parental, passaram despercebidos. E hoje a gente vai tendo essa demanda de casos de alienação parental, né? De filhos que depois percebem que foram vítimas de alienação parental e agora não tem mais como voltar atrás, se viram na situação aí de terem cometido uma injustiça terrível contra o outro genitor ou contra os avós, sem ter às vezes sem ter recursos para tentar consertar a situação, né? Gente passando por doenças, passando por dificuldades, quantos pais e mães que se suicidaram porque não aguentaram a pressão de, por exemplo, ter sido acusado de abuso sexual sem ter praticado nada, né? Tem pessoas que não têm emprego. Olha aí o caso da escola base de 94. Até hoje os professores não conseguem emprego, porque a hora que abre a carteira de trabalho e vê que foi funcionário da escola base, ninguém quer contratar. Mesmo dizendo mesmo comprovando que foi tudo mentira, que não aconteceu nada daquilo que foi noticiado, que né, a polícia mesmo, as investigações mostraram que não houve provas, que não houve nenhuma situação séria, mas essas pessoas não conseguem, porque se criou um estigma de abusador, de professores pedófilos, entendeu? Numa escola que permitiu esse tipo de coisa, até você explicar que não aconteceu nada, já virou um rótulo na testa. E aí a pessoa não consegue mais emprego. Falando nessa questão, olha a gravidade que é de não se ter profissionais qualificados para avaliar um caso de gravidade. Eu estou com o caso de uma acusação de abuso sexual que foi avaliada por psicóloga de posto de saúde. Nem estadual é municipal, em cidadezinhas de menos de 5.000 habitantes, parece que só tem ela de psicóloga no mundo, sendo que essa psicóloga deveria ter consultado o código de ética, deveria ter consultado a própria subsede do conselho e ter perguntado, eu posso assumir? Está lá no código de ética, para quem quiser ver. Você só pode assumir o encargo para o qual você esteja qualificado, tanto pessoal como tecnicamente. 2, você tem que prestar serviço de qualidade. 3, se você não puder assumir, você tem obrigação de encaminhar para quem possa.
e uma psicóloga pegar um encargo de um juiz, tudo bem, o juiz não é obrigado a saber, mas ele acha que todo psicólogo tem que entender de tudo, certo? E aí vai lá, faz avaliação, vai lá, faz uma, duas perguntinhas de entrevista. A criança chorou, fez xixi na roupa, é porque foi abusada. O laudo saiu assim, nesses termos. E aí isso vai para a mão do juiz. O juiz vai lá, o Ministério Público Criminal pegou aquilo ali e ofereceu denúncia. E o que a pessoa estava fazendo? Estava limpando o prepúcio do menino para não formar esmegma e não ter fimose. E aí a criança vai lá e conta para a professora que papai pegou no pipi. E tá armada a confusão. E lógico, o psicólogo não vai entrevistar o cara, né? Porque ele já vai mentir, né? Então não precisa perder tempo com isso. Vamos lá e só porque a criança fez xixi na roupa é porque ela foi abusada. E o laudo sai desse jeito e a denúncia criminal se baseia nisso. Então, olha a gravidade do que é você não ter qualificação para fazer isso. Essa mesma página que praticamente destruiu essa família toda, ela poderia ter usado para dizer: olha, gente, olha, excelência, desculpa, eu não tenho qualificação para fazer isso. Não é vergonha nenhuma fazer isso, fica até muito mais bonito fazer isso. Olha, excelência, desculpa, eu não tenho qualificação para fazer isso. Isso é um caso que exige especialização. É melhor Vossa Excelência encaminhar o caso para um especialista. E não vou falar a cidade qual é, por questões técnicas, mas, né, por questões éticas, mas a cidade de referência que tem uma estrutura um pouquinho melhorzinha, né, que tem até um IMESC, que pode, de fato, avaliar com mais credibilidade, era Sorocaba. Então, encaminhasse para Sorocaba. Está lá no Código de Ética. Se você não pode assumir ou você não pode continuar um trabalho, você tem obrigação de encaminhar para quem possa. Então, leva para lá, né? Teria ficado um trabalho muito mais limpo, né? Do que esse desserviço que foi feito. Então, daí a importância de se ter mecanismos que façam aplicar esta lei. Ah, mas ela está sendo mal usada. Sim, ela está sendo mal usada. Mas isso não é motivo para revogar. Lei Maria da Penha também está sendo mal usada. E experimenta falar que vai revogar, para você ver o que acontece. Né? Não, vamos revogar a Lei Maria da Penha também, porque ela também está sendo mal usada. Olha o caso do Neymar, que com toda a facilidade que ele tem de se meter em confusão, né? A mesma habilidade que ele tem para jogar futebol, ele tem para se meter em confusão. Mas nada justifica o que aquela pessoa fez com ele. Isso é mau uso da Lei Maria da Penha, e eu não vi ninguém até hoje defendendo a revogação da Lei Maria da Penha por este caso e por muitos outros que também são mal usados, né? Também evidenciam o mau uso da Lei Maria da Penha. Então, por que fazer isso com a Lei da Alienação Parental? Né? Porque a Lei da Alienação Parental mexe justamente com essa autocracia do genitor, né? Mostra, né, que o filho não é só seu, é do outro também, e que vão ter que ter maturidade, né, para compartilhar a guarda, né? Então tem toda uma série de implicações aí, certo? Então ela traz uma consciência maior das responsabilidades parentais, de que não é para ficar misturando os sentimentos de raiva, de sentimentos da relação conjugal, que por alguma circunstância não deu certo, né? Isso não pode ser transferido para o filho, tá? A criança não é muleta, a criança não é terapeuta, a criança não é
confidente para... É uma sobrecarga do pai e filho ter que ser, né, o cuidador dos pais, né? Porque os pais estão brigando, estão se digladiando aí, né? Que muitas vezes ficam se digladiando nessa questão mesmo de questões próprias e esquecem da criança, tá? Então, existem muitos outros assuntos que eu quero trazer para falar no curso mesmo. O curso vai trazer essa questão da história, né? Das duas leis da guarda compartilhada, a correlação entre as leis da guarda compartilhada e a lei da alienação parental, né? Do alienador, os sentimentos, os efeitos disso para a criança, a diferença entre alienação parental e síndrome, um pouco da discussão do que é do porquê que a alienação parental não foi incluída no DSM, tá? E um pouco dessa inclusão tem a ver com essa falta de evidência, né? No do próprio judiciário, do caso que é um caso de alienação parental, porque não sabe, né? Porque a lei não está sendo cumprida, tá? O outro não pode falar que é um caso de alienação parental porque não tem recurso, não tem um elemento, né? Não tem um instrumento para mostrar que é um caso de alienação parental. O outro não pode ter medo de ser denunciado, porque tem muito disso. Os conselhos, principalmente o Conselho de São Paulo, está aceitando denúncias contra psicólogos que dizem que é um caso de alienação parental. Simples. E não tem base legal nenhuma. E quem faz a denúncia? Geralmente é o alienador, que não é o cliente do psicólogo que está sendo denunciado. O psicólogo que está sendo denunciado está justamente falando que é um caso de alienação parental que não pode acontecer. Mas aí o alienador vai lá e usa o conselheiro como advogado administrativo, manipula para se tornar um advogado administrativo, artigo 321 do Código Penal, advocacia administrativa. Mas o conselheiro se torna alienador. E aí o psicólogo vira e fala, não vou mais falar que é um caso de alienação parental, porque eu vou ficar tomando denúncia uma atrás da outra, até caçarem meu registro. Então, estou com muitos casos assim, colegas meus que estão com a reputação arruinada por estarem cumprindo uma lei federal e por estarem dizendo, olha, isso aí é uma alienação parental, isso não pode acontecer, né? Defendendo aí os direitos das crianças e adolescentes, tá? Então, são situações seríssimas que estão acontecendo e tudo isso vai ser discutido no curso também. A questão o descumprimento do Brasil pela Convenção de Haia, que também é uma forma de alienação parental. Quando você retira uma criança de um país e leva para outro, e demora para fazer cumprir a Convenção de Haia, né? E para repatriar essa criança, para daí se discutir guarda, porque esse aqui é o princípio da Convenção de Haia. Primeiro se repatria de volta, depois nós vamos discutir o mérito, se é guarda, se não é, se vai ter visita, se houve violência, se não foi. Primeiro repatria, né? E aí, quando essa criança permanece, por exemplo, no Brasil, tira-se de outro país e traz para o Brasil, não cumpre aquele período da Convenção de Haia, essa criança fica completamente integrada já na realidade brasileira, já vai para a escola, tem uma série aprende o português. E aí as avaliações psicológicas saem assim, não
dá mais para repatriar integrada na realidade brasileira. E o genitor que está lá no outro país faz o quê com o papel da ordem de repatriação? Faz aviãozinho e joga? Porque não tem mais o que fazer, né? Então, também são situações que não deixam claro a questão da alienação parental. E aí, se começa a repetir essa situação, dali a pouco os defensores da revogação falam, tá vendo? Os setores técnicos não estão identificando alienação parental. Dizem que não existe, não está acontecendo. Então, para que lei? Não querem saber que as circunstâncias é que estão sendo adversas, tá? Então, é isso que eu quero trazer para esse curso, para os psicólogos, para os advogados, tá? Dar esses alertas, tá? E exigir, justamente, quem lida mais diretamente com os setores técnicos, né? E com o próprio judiciário, saber o que exigir, né? Saber assim, por exemplo, eu não vou aceitar uma perita que não saiba o que é, que não saiba diferenciar uma alienação parental de uma acusação de abuso sexual verdadeira, que não entenda quais são os sintomas de uma criança que tenha sido abusada. E que não consiga pensar, por exemplo, numa moça de sintomas, né? Que não use todos os recursos, isso, por exemplo, de entrevistar este pai que foi acusado. Ele está mentindo, ele tá negando porque ele está mentindo ou ele está negando porque realmente não aconteceu nada? E ele tem como mostrar que ele estava limpando o prepúcio da criança para não formar fimose. Entenderam? Essa situação que a gente vai trazer esse assunto para o curso. Falar também de vários aspectos da própria avaliação psicológica, o que os psicólogos devem utilizar e o que os advogados devem esperar ou exigir, né, por parte dos profissionais para não aceitar qualquer tipo de trabalho primário, né? Porque eu tenho laudos aqui, né, de psicólogos que mesmo sendo concursados do judiciário, mas saem os laudos aqui que parece trabalhinho de terceira série, de escola primária, né? Como esse que eu vou continuar trabalhando aqui no caso do Ceará, né? Parece trabalhinho primário, tá? Inclusive com erros de ortografia, erros de concordância, né? Erros de português mesmo. E que mais? E também vamos falar justamente de uma coisa que confunde bastante, que é a chamada autoalienação. Por isso que está havendo mau uso. Porque muitos genitores, isso tanto pais quanto mães, tá? Porque a alienação parental não é sexista, tá? Não tem essa de ser só prejudicar as mães. Não, tem pais que também fazem alienação, então, que também conseguem guarda de maneira fraudulenta, tá? Ou tem pais que não se portam de maneira adequada, muitas vezes ignoram, ou hostilizam, ou ridicularizam o filho, e aí chega uma hora que vira e fala assim, aí o filho vira e fala, não quero mais ir, não tô de saco cheio de ir com o meu pai ou a minha mãe. E aí o genitor fala, tá vendo? Tá acontecendo alienação parental. Outra que tá manipulando. Quer dizer, nem para dizer, nem para admitir que é a sua própria conduta, tudo isso, muitas vezes o desinteresse, o descaso, enfim,
ou uma hostilização, uma ridicularização que cause justamente a aversão do filho. O filho fala, não quero mais ir, não estou mais a fim de ir, não gosto de ir. Mas se qualquer não que se fale, o outro já acha que é alienação parental. Tá? Vamos discutir a questão da pandemia, as confusões que aconteceram com a questão de visitação, tanto nesse período da pandemia, né, naquele auge da pandemia de 2020, em que havia, sim, o isolamento social de uma forma mais intensa, mas também agora, mesmo com essa flexibilização, mas que também está causando confusões aí. Veja-se o caso aí daquele pai que saiu a notícia no Rio Grande do Sul que o pai foi impedido de ver a filha beber porque se recusava a se vacinar, né? Então, essas questões todas que vão ser discutidas no... E aí eu convido vocês, né, já que eu falei bastante, né? Falei aqui durante uns 40 e... mais de 50 minutos, né? Quase uma hora aqui falando, né? E tem muita coisa ainda para discutir. Por isso que o curso leva uma semana, né? São os 5 dias, de 4 a 8 de outubro, e com as 3 horas, né? Das 19 até as 22, enfim, e tem assunto para render, né? Então, são essa oportunidade de discutir, né? De mostrar, né? Os entraves que estão causando aí essa aplicação dessa lei, no que a gente pode fazer para contribuir, né, para melhorar essa situação, ok? É isso que eu queria passar hoje, espero que tenha conseguido esclarecer alguns pontos, espero que tenham apreciado tanto quanto eu, de estar aqui com vocês falando desse assunto que né, vibrante para mim, porque faz parte, inclusive, da minha própria história, né? Então, é isso que eu queria passar hoje, certo? Muito obrigada, tá? Muito Maravilha, obrigada. Boa noite. maravilha, professora, maravilha. Pessoal, isso aí é apenas uma degustação do que está por vir, tá? A título de curso. Nós formamos aí, tá no link, tá na descrição aí do bate-papo. Eu vou postar novamente para vocês, tá? Dúvidas? Vocês querem tirar dúvida com a professora? Alguma, Deni, o Fernando, Maria, Renan, Vera, né? Tem alguma dúvida? Você pode habilitar aí o microfone e perguntar. Vamos dar mais 2 minutinhos aí para a gente tirar essas dúvidas de vocês com relação à alienação parental, o que vem a ser uma perícia, um que é feito. A professora está à disposição aí nesses últimos 2 minutinhos. Vamos lá. Podem perguntar. Acho que eu falei estava tão claro assim que acho que dispensa comentários. É verdade. Vamos também colocar, se a professora permitir, está disponível no YouTube, tá? Vamos compartilhar aí para que quem não pôde assistir por algum problema tenha acesso, né? Vai ficar o link, tá bom? Uhum. E Tá bom. vamos estar falando com mais profundidade no curso. Tá bom, professora? Certo, tá ótimo, perfeito. A Maravilha. programação está lá esperando vocês. Bacana, bacana. Vamos disponibilizar para vocês. Pessoal, uma boa noite. Muito obrigado, professora. Excelente explanação. Quase 50 minutos aí, né? De muita profundidade. Foi um tema bastante acalorado, né? Que eu posso dizer. Acalorado porque envolve a área do direito, da psicologia, envolve a legislação, né? Os exemplos. AIA, a senhora falou Tribunal de Haia, repatriação. Então, isso tudo, assim, se for verificado num conjunto de soluções, isso é muito mais amplo, né? Então, a gente vai estar abordando isso aí com mais profundidade no curso de perícia em alienação parental. Tá? Queria agradecer a professora Denise Perecini, um dos maiores referências do país no assunto de alienação, e vamos estar disponibilizando isso aqui para vocês em breve. Tá bom, professora? Tá ótimo, perfeito. Aguardo vocês todos aí também, espero que tenham apreciado.
E se preparem, porque vai ter bastante coisa por aí. Maravilha. Desafios, esse assunto tem essa polêmica e traz esses desafios, né? E a gente vai precisar de muita gente. Com certeza. Desafios e oportunidades, né? Oportunidade para o profissional que está galgando aí nesse horizonte, né? Legal, da própria lei, da própria assistência judiciária. Então, envolve aí multidisciplinares na área profissional, tá? Uhum. Gente, muito obrigado. São 21 horas. Professora, muito obrigado e até a próxima, hein? Obrigada, uma boa noite. Até mais, então. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Uhum.